Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Esse vídeo é para falar sobre o aparelho reprodutor feminino. Eu já tive um vídeo antes falando sobre o aparelho reprodutor masculino. Muito bem, então, como eu já venho dizendo, o aparelho reprodutor feminino, ele é mais complexo. Então, ele é o lugar onde o gameta feminino é produzido e, além disso, é o lugar onde a gestação é desenvolvida até o nascimento. Portanto, é algo muito complexo em relação ao masculino. Este é um corte que representa o mesmo que foi feito no masculino. Tá? Metade do corpo humano vendo as cavidades do aparelho reprodutor feminino. Repare bem. Bom, vamos primeiro colocar do lado de fora algumas estruturas, certo? Por exemplo, aqui é a parte posterior ou dorsal. Aqui é a região anterior ou ventral, o ventre. Parte da frente e parte de trás. Aqui é a coluna vertebral. Essa parte aqui é o reto ânus. Portanto, não faz parte do aparelho reprodutor. Bom, reparem bem, temos aqui essa região, tá? E aqui a bexiga urinária e aqui o útero. A bexiga urinária abaixo do útero. A bexiga urinária não faz parte do aparelho reprodutor feminino, certo? Mas é muito próxima. Tão próxima que a uretra da mulher, por onde sai a urina, ela vai ficar bem pertinho da vagina. Então, ao contrário do homem, a mulher tem um canal para a urina e um canal reprodutor, que é a vagina. O homem não. Ele tem a uretra, um único canal, que serve para urinar e também tem função reprodutora. Na mulher é separado. A uretra é exclusivamente urina. A vagina é exclusivamente reprodução. Mas são muito próximos uma da outra. Aqui é a sínfise púbica, aquele osso do quadril, onde emenda a bacia na frente. Muito bem. Aqui, nessa visão, eu estou verificando aqui, vamos começar, já que eu estou aqui na vagina, a vagina e a uretra, terminam aonde? Na vulva, tá? Que é essa região que cobre os dois. Aqui tem um lábio menor e aqui um lábio maior. Geralmente, a mulher vê com mais facilidade o lábio maior, que é uma proteção para o aparelho reprodutor feminino, porque o aparelho reprodutor feminino é muito aberto. Imaginem vocês se não fossem os lábios, grandes e pequenos lábios, essa estrutura que é a vagina, por exemplo, que tem uns 8 centímetros de profundidade, ficaria absolutamente aberta a bactérias e outros agentes causadores de doença. Então, é uma proteção, juntamente com os pelos pubianos, que também fazem uma proteção para o sistema urogenital da mulher. Urogenital porque tem uma parte de excreção e uma parte genital. Aqui, nessa região, você tem uma parte, com uma inervação bastante rica, que equivale à glande do pênis no homem. Na mulher é o clitóris, tá? Uma região muito sensível da mulher e que tem a mesma origem embrionária
da glande do homem. Se você assistiu ao vídeo anterior, você viu que eu falei que há uma relação entre a glande do homem com a excitação sexual, assim como o clitóris tem a mesma função na mulher. Muito bem, esse canal vaginal, ele tem mais ou menos 8 centímetros de profundidade em média, uma parede bem irregular, com uma característica bastante ácida, tá? Uma característica bastante ácida, certo? Aí, o que acontece? Na parte final da vagina, você tem aqui, olha só, a parte final da vagina, você tem o útero. A entrada do útero é o que a gente chama de colo do útero. Repare bem que o útero, ele não fica na mesma direção da vagina. Se eu colocar aqui, ó, como se fosse uma régua, repara, né? Existe um ângulo entre a vagina e o útero. O útero tem um ângulo diferente, ele está apoiado em cima da bexiga urinária. Quando uma mulher tem um ato sexual, o que acontece? O útero se deita, ou, se você preferir, se levanta para formar um ângulo reto com a vagina e facilitar a entrada dos espermatozoides, certo? O útero tem uma parede bem grossa, porque ele é um órgão muscular. E aí, esse músculo vai expandir conforme a gestação vai se desenvolvendo, e depois esse músculo, que não é voluntário, porque essa região é pobre em inervações, certo? Ele vai ser estimulado por hormônios que vão fazer a contração do útero, e o nascimento da criança vai ser basicamente uma expulsão dela desse lugar. A criança, ela é espremida para poder sair do útero, tá? Ok. Essa tirinha branca que vai aqui, ela vem lá do rim, não tem nada a ver com o sistema reprodutor feminino. Simplesmente ela vai vir direto para a bexiga urinária. Agora, essa aqui tem muito a ver. É a chamada tuba uterina, que antigamente era chamada de trompa de Falópio, né? Trompa e falópio, não se usa mais esse termo, tá? Por incrível que pareça, no corpo humano não se usam mais nomes de pessoas em órgãos, em estruturas anatômicas. Então aí passou a se chamar tuba uterina, tuba e trompa, né? Ambos são instrumentos musicais. É por conta disso aqui, ó. Essa abertura aqui, mais ou menos em forma de sino que ela tem, é um tubo de uns 12 centímetros, tá? De extensão. Tem mais ou menos a largura de um lápis número 2 e por dentro ela vai ter muitas estruturas como se fossem pelos microscópicos, que é o que a gente chama de cílios. Esses cílios farão um movimento ondulatório que vão conduzir o óvulo daqui do ovário até o útero. Isso porque o ovário, aliás, o óvulo, ele não tem uma estrutura locomotora como tem o espermatozoide. Então, o espermatozoide nada no líquido espermático. O óvulo, não. Ele é rolado, conduzido pelas ondulações de cílios que tem dentro da tuba uterina. Certo? Caiu aqui. Se tiver fecundado, ele se fixa. É um fenômeno chamado de nidação. Se ele não estiver,
né, ele não se fixa, né? E aí acontece o quê? A menstruação. Antes de eu mudar um pouquinho essa imagem, eu quero só destacar para vocês que a posição do útero em relação à bexiga e esta em relação à sínfise púbica justifica o fato da mulher ter muita vontade de urinar durante o desenvolvimento da gestação. Por quê? Porque de um lado o útero está crescendo em cima da bexiga, por outro lado, na frente da bexiga ela não tem para onde escapar, porque aqui é um osso, então ela fica entre um osso e entre um útero que está crescendo em cima dela. Então, conforme vai crescendo o útero, vai diminuindo o volume da bexiga e a mulher não tem mais espaço para armazenar essas, vamos dizer assim, essa urina toda. Então, ela tem que ir várias vezes ao banheiro, certo? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra visão do aparelho reprodutor feminino. Muito bem, então aqui você tem uma outra visão do aparelho reprodutor feminino, tá? Essa é bastante conhecida, né, nos livros didáticos, certo? E aqui uma visão de fora para dentro. Então aqui, por exemplo, você tem, repare bem, clitóris, né? Fica uma espécie de prega, né? Onde você tem aqui uma região altamente vascularizada, aqui são os pelos pubianos, e muito responsável pelo estímulo, pela excitação. E por falar em excitação, junto com ela vem o que? Aqui, bem aqui, de um lado e de outro, existem duas regiões que estão aqui destacadas, de um lado e de outro, da abertura vaginal, as glândulas de Bertholin. As glândulas de Bertholin, elas não são visíveis assim a olho nu, mas elas estão ali. Então existe uma saída de duas glândulas que fabricam um líquido lubrificante, que como existe na parte masculina, tá? Como existe na parte masculina. Então aqui, no caso da mulher, são chamadas de glândulas de Bertholin, tá? Então aí, o que está acontecendo? Elas estão fabricando um líquido que vai facilitar a relação sexual ao lubrificar toda essa região vaginal. Às vezes, as mulheres elas sentem dores por conta do entupimento dessas glândulas ou desses ductos das glândulas, às vezes uma espécie de acúmulo, né, dessa substância serosa que pode eventualmente causar dores, desconforto por conta dessas glândulas com obstrução. Aqui você tem o canalzinho da uretra, certo? Aqui os pequenos lábios e aqui os grandes lábios. Um fenômeno que acontece na mulher após os 50 anos de idade, por exemplo, ela vai ter basicamente uma retração dos grandes lábios e os pequenos lábios ficam mais aparentes, tá? Lembrando que o período que é o período fértil da mulher, ele vai durar, em média, gente, isso não é uma conta exata, mas de 12 a 50 anos, onde ela vai fabricar os óvulos e ovular. Isso vai dar mais ou menos 456 óvulos durante a vida fértil da mulher. Muito bem. Aqui os pequenos lábios, grandes lábios, clitóris. A uretra, né, abertura vaginal
e as glândulas de Bertolini. Abertura vaginal, se a mulher nunca teve uma relação sexual, ela vai ficar coberta por uma película chamada de ímen. E aqui a visão frontal em corte do aparelho reprodutor feminino. Então aqui você tem a abertura vaginal, tá? O colo, um cérvix uterino, a entrada, a parte interna do útero, aqui as tubas uterinas, tá? Que antigamente eram chamadas de trompa de falópio, e na extremidade dela, ligados por um ligamento chamado de ligamento redondo, você tem os 2 ovários. Reparem como é espessa a parede do útero, e o útero ele contrai para poder fazer a criança nascer. É muito difícil, às vezes, para a criança, para o jovem, entender essa figura sem observar a anterior, né? Sem perceber que o útero é assim, nessa figura, como ela está aqui cortada, está faltando a frente do útero. O útero parece uma pera, então ele tem um volume. E aí o que acontece? Quando uma criança olha, isso estou falando criança, mas gente, estamos falando aí de 7º ano, talvez, 8º ano, onde se aprende isso, você pode não entender como é que o óvulo fica aqui, parece que vai cair tudo para cá. Como é que ele consegue? É que aqui, nessa parte branca, durante a formação do óvulo e principalmente a ovulação, a progesterona prepara isso aqui com uma camada rica em proteínas, vasos sanguíneos, que vai ser o lugar onde o óvulo vai se grudar. Tá? Quem viu aquela aula de ovulogênese ou ovogênese, você vai saber do que eu estou falando. Então, isso aí é uma forma dele ficar grudado. E aí, tem que lembrar que ele fica para frente, e a bexiga urinária fica aqui, na frente deles, quase que se apoia sobre a bexiga urinária. Por isso que o óvulo tem como grudar lá e não descer, né, por conta da gravidade. Certo, gente? Bom, é isso que eu queria falar com vocês a respeito do aparelho reprodutor feminino. Só para não perder a imagem, a laqueadura ela é feita aqui, ó, nas tubas uterinas. Certo? Então é assim que funciona. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!